Beleza, dia 15 de abril de 2026, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Faremos a correção da atividade que eu passei na semana passada, na nossa última aula. A atividade é a atividade 8, e já chegou para você aí na sua tela a imagem dessa atividade e uma planilhinha em branco para a gente começar a rascunhar nossa proposta de solução para essa atividade. O problema proposto nessa atividade 8 é o seguinte, lembrando que nessa atividade 8 já foi solicitado que você enviasse o diagrama, né? O diagrama feito usando o MySQL Workbench. Beleza. Então vamos lá. Trata-se de uma empresa de ônibus. Então, o gerente da empresa de ônibus Gontijo precisa controlar. Então, lembrando que a nossa visão, o nosso foco, o contexto é de uma empresa de ônibus. E aí o cara precisa fazer controles. Certamente, um projeto real para uma empresa de ônibus teria muito mais itens e controles do que está exposto no exercício, mas como eu já expliquei anteriormente, essas nossas atividades, elas sempre pegam um pequeno pedaço de uma situação para a gente poder exercitar os conceitos na construção do modelo, na construção do projeto, tá? Então, o que está colocado para a gente como problema a ser observado nesse cenário aqui de uma empresa de ônibus? De cada ônibus, qual que é o fabricante, o ano e a capacidade do ônibus? Então, imaginando aqui que a empresa de ônibus tem dezenas, centenas de ônibus, e esses ônibus obviamente, têm um fabricante, assim como qualquer veículo, qual que foi o ano de fabricação e a capacidade. A capacidade do ônibus, obviamente, é a quantidade de assentos que tem disponível para passageiros, né? 40, 50, etc. Isso é referente aos ônibus. Dos motoristas, é necessário o número da habilitação. Nessa atividade, a gente vai discutir um assunto que a gente ainda não discutiu. Eu acho que vai ser bem interessante. Uma situação diferente que eu acho que a gente ainda não viu ela em nenhuma das atividades anteriores. Uma tabela de horários, considerando o horário de saída da cidade de origem e previsão de chegada na cidade de destino. Então, se é uma empresa de ônibus, e ele está falando aqui que sai de uma cidade e vai para outra cidade, então é necessário poder saber qual é o horário, né? Quando é que o ônibus sai, de qual cidade, que horário que ele sai, qual que é o horário normalmente que ele deveria chegar, até porque quando se trata de trânsito, a gente nunca tem um horário exato, né? Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Então, é necessário, por exemplo, se eu pegar um determinado ônibus, esse ônibus foi adquirido pela empresa já tem 3 anos, eu quero saber quantas viagens ele fez nos últimos 3 meses, ou nos últimos 6 meses, e assim sucessivamente. Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, no mês ou no ano? Ou seja, então, eu preciso ter algum mecanismo para saber quanto tempo esses motoristas estão dirigindo esses ônibus, né? Quantidade de passageiros que teve em cada viagem, qual foi o valor recebido em passagens em cada viagem, ou num determinado mês, ou num determinado ano. Vocês estão percebendo que nessa atividade a questão temporal é relevante. Essa questão temporal, ela é relevante na esmagadora maioria dos sistemas. Porque qualquer empresa só sobrevive se ela estiver dando lucro.
Uma das estratégias de gestão para você acompanhar a evolução de uma empresa é avaliar em períodos de tempo se você está faturando mais ou faturando menos. Você pode comparar um mês contra o outro mês para saber se a receita foi maior ou menor, um semestre contra outro semestre, um trimestre, um ano contra outro ano, para você saber se você está aumentando o faturamento, o número de clientes, etc. Aí não é só o faturamento, né? Tem todo um conjunto de variáveis que interferem nesse processo, para saber se está dando lucro, prejuízo. Às vezes a empresa fatura muito, mas está dando prejuízo porque as despesas são maiores, né? Bom, então, ó, sempre quando você tem parâmetros, variáveis para avaliar, normalmente essas variáveis você vai querer confrontar os seus valores em relação ao tempo, para você saber se a evolução da empresa está indo para um caminho positivo ou negativo. Valor recebido em passagens, qual o cliente que mais fez viagens pela empresa, qual o cliente mais idoso, quantos clientes do sexo feminino fizeram viagens no mês anterior. Aqui a gente começa a perceber uma necessidade de entender o perfil dos clientes que usam os ônibus desta empresa. Qual a cidade recebeu o maior número de passageiros no mês, no ano, ou no ano passado, por exemplo? Então, são todos esses pontos que a gente deve considerar na hora de fazer aí o nosso rascunho do projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para essa atividade e vou procurar as coisas. Eu tenho chamado de coisas, né? Vou procurar as coisas para começar a criar tabelas. Coisas que eu estou chamando são coisas que podem virar tabelas. Ou seja, coisas que têm um conjunto, que se repetem. Por exemplo, vamos já analisar aqui na primeira linha. Ônibus. Ônibus é uma coisa que tem nesse cenário, que tem nesse contexto, que tem vários, que se repete. A empresa pode ter 10, 15, 20, 200, dezenas, centenas, milhares de ônibus. Ela pode ser uma empresa que só com 15, mas compra 2, 3 a cada ano. Então, ônibus é uma coisa dentro desse cenário que existem vários e a tendência é aumentar e crescer e tem todo o perfil de uma tabela. Então, eu vou já criar aqui uma tabela de ônibus. Aqui na nossa planilha, vou criar uma tabela de ônibus. Ele não fala nada de placa, mas eu poderia usar a placa como chave primária do ônibus, porque nunca vai ter dois ônibus com uma mesma placa. Mas como não tem nada e não está falando nada de placa, eu vou usar a ID porque facilita a minha vida aqui, tá? Bom, então eu preciso de ônibus. Que informação que eu tenho de ônibus? Eu tenho qual que é o ano desse ônibus e qual que é a capacidade dele. A princípio, essas três informações, certo? Por que eu não coloquei o fabricante aqui? Porque uma mesma fabricante pode ter dois modelos diferentes. Porque fabricante é outra coisa. Fabricante é uma outra coisa que também tem vários e que se repete e que tem característica de uma tabela. Então, eu vou criar uma tabela de fabricantes e aí nós vamos perceber que fabricantes é uma coisa, ônibus é outra coisa e elas se relacionam. Um fabricante fabrica vários ônibus e um ônibus é fabricado de um único fabricante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Um dos principais itens de sucesso de um projeto desse é você nunca juntar coisas que devem ficar separadas. Então, aqui, se eu colocasse o fabricante dentro do ônibus, eu teria problema, tá? E eu só consigo mostrar esse problema mais nitidamente no semestre que vem. Se vocês me lembrarem dessa questão, me lembra que eu explico melhor, porque envolve questões técnicas do software de banco de dados. E se eu tiver com o banco pronto, fica mais fácil de explicar. Então, deixa eu só fazer aquela coisa que eu sempre faço aqui, ó, de tirar essas linhas de grade. Botar isso aqui já um título para esse danado. Atividade. Não, isso aqui é a planilha do Google. Planilhas Google.
Para quem tem Gmail ou o nosso e-mail institucional, você tem essa ferramenta lá disponível. Vou colocar aqui, caramba. Vou colocar aqui algumas linhas só para a gente cadastrar alguns ônibus. Nessas atividades a gente já percebeu que a gente não tem os dados, a gente tem que inventar, né? Então vou criar aqui alguns dados fictícios para facilitar o entendimento. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer isso aqui e eu vou fazer com isso. Ai, Deus me livre, peraí. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ver se ele faz. Porque nossa senhora, não é isso que eu quero, não. E 2020, 2021, 2023, 2026, 2019, 2020. Pronto. Capacidade 40, 23, 54, 48, 42, 46, 50, 38, 44, 46. Tem ônibus de todo tamanho aqui. Pronto. Já tem alguns ônibus. Como eu disse, nós temos os fabricantes, né? Então, o fabricante, eu já vou colocar ele aqui na brincadeira também, porque ele vai ter uma relação direta com esse cara aqui para nós. Vou chegar esse cara para cá e vou colocar aqui o fabricante. Fabricantes. Os fabricantes, eles a princípio terão apenas um código e um nome. Vamos mesclar esse negócio aqui. Vou colocar alguns fabricantes aqui. Vamos centralizar esse negócio. Pronto. Alguém conhece fabricante de ônibus aí? Scania. Mercedes. Deixa eu botar isso aqui em negrito. Scania. Mercedes. Volvo. Marco Polo. É que é o nome? Só 4 tá bom, pronto. Na dúvida a gente deixa só 4. Bom, fazendo aquela análise que a gente já está craque em fazer, há a necessidade de montar uma relação entre essas duas tabelas de fabricantes e ônibus, porque existe uma relação entre elas, e aqui está explícito. Qual é o fabricante do ônibus? Então, existe essa relação. Então, um fabricante, ele fabrica vários ônibus, inclusive de modelos diferentes, apesar da atividade não especificar nada referente a modelos. De saber quando você não coloca os dados juntos, eu coloquei o ônibus. É fácil de você ver. Porque você está na dúvida, vou colocar o fabricante dentro do ônibus, mas o fabricante ele tem todas as características de uma tabela. Por quê? Porque existem vários fabricantes. A partir do momento que existem vários, já parte para uma tabela nova. E eu vou tentar explicar, eu não sei se todos vão entender, mas eu vou tentar explicar o porquê que a gente faz isso. Se eu tenho uma tabela de fabricantes, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu já colocar aqui. Eu vou ter uma coluna fabricante na tabela ônibus, ok? E aí, quando eu quiser saber quais os ônibus que eu tenho de um determinado fabricante, vai ser a coisa mais fácil do mundo.
Por que que vai ser a coisa mais fácil do mundo? Porque eu simplesmente vou pegar o código dos fabricantes. Se eu falar para vocês quantos ônibus eu tenho da Scania, você vai vir na tabela de fabricantes, identificar o fabricante que te interessa. Vamos pegar aqui, ó, Volvo, tá? Então, achei. Eu quero saber quais ônibus eu tenho da fabricante Volvo. Eu sei que a fabricante Volvo é a fabricante 3. E aí, o que eu faço? Eu vou lá na tabela de ônibus, buscar todos os ônibus cujo a coluna fabricante tem o código 3. Ok? A chance de dar problema é zero. A outra solução, eu vou copiar e vou colocar aqui embaixo, é essa daqui, ó. A outra solução é você colocar o fabricante aqui e escrever aqui, ó. Certo? Pode ser que algumas pessoas fizeram isso. Ocupa mais espaço. Se ele tiver 450 ônibus da Mercedes, você escreveu 450 vezes Mercedes em vez de colocar 450 vezes o código 2. Mas não é só isso. Sabe qual que é o grande problema quando você faz isso aqui? Se o seu banco de dados está com essa tabela de ônibus, onde o nome do fabricante tem que ser digitado, porque se está assim, a pessoa tem que digitar o nome do fabricante. Porque você vai nessa coluna fabricante da tabela ônibus, você vai colocar o quê? Um char ou um varchar. Tem que descrever o nome. E aí, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Se o usuário tem que digitar a informação, ele pode digitar errado, escrever o nome errado, abreviar. E aí, para o software, para o algoritmo, gente, vocês estão cansados de saber, vocês já estão estudando algoritmo. Mercedes com S, Mercedes com Z, diferentes, são informações diferentes. Aí, como é que você vai escrever um algoritmo que permite ao usuário consultar quais ônibus ele tem de uma determinada marca, sendo que aparece Mercedes escrito de 4 formas diferentes? Coisa do sistema, ele tem uma opção de você põe um asterisco e põe, por exemplo, 3, 4 letras na Rússia, porque aí aparece tudo que começa com aquelas. Então, isso aí é só uma técnica, tá? Uai, cadê a internet, meu Deus? Eu vou tentar explicar isso. Vou sem o Google aqui. Uai, hein? Uai, hein? Agora eu tô doido. Oi? Ah, porque tá pegando um HTTP aqui em vez do HTTPS. Eu estou usando um outro browser aqui, mas mesmo assim não foi. Ah, deixa eu pegar um outro aqui. Yahoo. Existe Yahoo ainda? Ixi, mas não tá indo nada nesse browser aqui. Vou tentar do lado de cá. É o mesmo, não vai também não. Ah, vou explicar daqui mesmo. Bom, qual que é a diferença desse formato aqui para esse formato aqui? É que na hora que o usuário quiser fazer uma consulta, ele vai poder usar a seguinte estratégia. Pessoal, só um segundinho aí, porque a internet aqui... Quando eu marco aqui, tá atualizando aí bonitinho? Tá, né? Ou seja, a transmissão via Google Meet tá linda, tá funcionando direitinho, mas qualquer outra coisa que eu tento fazer aqui tá engarranchado. O que está acontecendo, internet? Me ajuda. Vocês sabem o que é um list box? Aqui tem um exemplo. Ó.
Vou usar aqui o próprio negócio. Ó. Quando eu clico aqui nessa setinha, o que aparece? Uma lista. Então, a gente chama isso de list box, porque é um box, é uma caixinha com a lista cheia de itens. Ok? Então, quando o gerente da empresa de ônibus quiser consultar todos os ônibus de um determinado fabricante, o programador vai construir o algoritmo mostrando para ele um list box. Seria uma listinha parecida. Ele não vai escrever Mercedes, ele não vai escrever nada. Ele vai clicar num botãozinho desse e aqui, ó, vai aparecer essas opções para ele escolher. Então, percebe que ele não digita, ele só escolhe, eu quero da Marco Polo. Aí, quando ele selecionar na listinha Marco Polo, o sistema vai pegar Marco Polo, que é o 4, e vai procurar os ônibus de fabricante de código igual a 4. Só esse. A mesma coisa na hora de cadastrar um ônibus novo. Isso, sim, exatamente, no SQL. Vai ter o SQL embutido no algoritmo que o programador faz. É uma mescla de algoritmo com programação SQL, junto as duas tecnologias, entendeu? Aí, o que acontece? Quando o programador vai construir a tela para o gerente da empresa cadastrar um ônibus novo que foi comprado, ele não digita Mercedes, Marco Polo, não. Ele vai lá e seleciona um fabricante, que já vai ter os fabricantes cadastrados. Aí não tem erro. Aí vai evitar esse tipo de situação aqui, ó. Agora, nada impede também do infeliz do estagiário vir aqui e escrever aqui, ó, cadastrar um novo Mercedes errado com código 5. Entendeu? Mas a chance disso acontecer é menor, tá? É menor. E assim, se acontecer, nada impede também, depois de eu fazer facilmente, eu venho aqui na tabela de ônibus, todos os ônibus de código 5, eu troco para código 2 e apago o fabricante 5. Eu resolvo com 2 comandos esse problema. Eu faço um comando para ir lá na tabela de fabricante, na tabela de ônibus, pegar todos os ônibus de fabricante igual a 5, alterar para fabricante igual a 2. Pronto. E apago o fabricante 5. Resolvi meu problema com 2 comandos. Agora, se tiver desse jeito aqui, ó, você vai ter que sair varrendo uma tabela que pode ser muito grande. Imagina 4.800 ônibus numa frota. Você passar ônibus por ônibus para saber o que está escrito, se está certo ou errado. Ok? Então, na dúvida, será que isso eu coloco como uma tabela ou uma coluna de outra tabela? Esse é o critério que você vai usar. Se é uma coisa que se repete e se relaciona com outra, é tabela. Ok? E aí você vai analisar esses 2 casos que eu citei. Nós temos o caso, que é a preocupação número 1 de um projeto de banco de dados, que é guardar as informações ocupando o menos espaço possível. Então, quando eu faço isso aqui, ó, se eu tenho 3.000 ônibus da marca Mercedes, do fabricante Mercedes, eu escrevo Mercedes uma vez só e uso o código 5 3.500 vezes. Eu vou ter uma economia de espaço, tá? Então, é economia de espaço no primeiro momento. E segundo, a gente pode chamar isso de qualidade dos dados que vão ser armazenados. Porque a partir do momento que eu tenho os fabricantes cadastrados aqui, eu tenho um controle melhor e o usuário não precisa ficar digitando o nome do fabricante toda vez que ele for inserir um novo ônibus, porque ele pode cometer erros na digitação. A gente já falou disso aqui. Lembra que a gente deve evitar ao máximo a digitação de informação manual? A gente, sempre que possível, deve usar aí das tecnologias para automatizar a entrada de dados. Por exemplo, um exemplo simples e prático disso que está no dia de todo mundo. Quando você vai no supermercado e enche o carrinho, o que acontece quando você passa no caixa? A moça lê um código de barra. Por que lê um código de barra? Porque se ela tivesse que digitar, o volume de erro que ia ter no supermercado ia ser estratosférico. Então, nesse exemplo do supermercado, nós temos 2 situações. Primeiro, o caixa não tem que digitar código, vai ser, a chance de erro cai a quase 0. E outra, o processo é mais rápido. Tá?
Beleza, então só nessa primeira linha aqui, ó, a gente já pegou ônibus e fabricante. Já identificamos duas coisas aqui, criamos duas tabelas. Vamos para a próxima linha, motorista. Vamos botar motorista na brincadeira aqui. Tá, mas eu já não vou nem colocar o motorista, eu já vou levantar uma questão, uma novidade que tem nessa atividade, que é a seguinte. Eu poderia ter uma tabela motoristas, ok? Motorista teria o quê? Um ID, um nome, a CNH. A data de nascimento? Ai, gente, cadê o trem? Tá. Então, eu poderia ter uma tabela de motoristas aqui, certo? Mas eu não tenho uma tabela de clientes também? Aí aqui fala cliente também. Tem passageiro. Ótima observação. A questão da nomenclatura, gente, a gente tem sempre que tentar usar uma nomenclatura que seja de fácil entendimento para ambos. Tanto para quem está envolvido no projeto e é da área de informática, quanto para as pessoas da empresa. Porque quando você vai conversar com o gerente da empresa de ônibus, ele entende de ônibus, ele entende de empresa de ônibus. Então, na hora que você falar para ele cliente, ele pode ficar assim, cliente? Quem é cliente? Porque ele está habituado com o termo passageiro. Então, quando você está nessa fase de investigação, que é a fase onde você se reúne lá com os funcionários da empresa de ônibus para entender o processo, para fazer o projeto, você acaba passando por um processo onde você se acostuma com a nomenclatura que eles têm o hábito de utilizar lá dentro. E quanto mais rápido você passar a se utilizar dessas mesmas nomenclaturas, mais fácil vai ser para você ter uma interação com os profissionais que te passam as informações importantes para o seu projeto, tá? Então, vamos colocar aqui passageiros. Então, aqui... A questão aqui é o seguinte. Isso é muito comum na esmagadora maioria dos projetos. Você tem a mesma coisa conhecida por nomes diferentes. Nesse cenário da empresa de ônibus, eu tenho os motoristas. Nesse cenário, nessa empresa de ônibus, eu tenho passageiros. É a mesma coisa? É diferente ou é igual? Você vai usar, então, já vira motorista, também tem os dados diferentes. Você vai ter, então, a identificação de habilidade dela. É exatamente essa questão que a gente tem que avaliar. Porque nós estamos falando de pessoas. O passageiro é uma pessoa, o motorista é uma pessoa. Então a gente está falando da mesma coisa. Só que essa mesma coisa, dependendo do papel que ela está desempenhando, a pessoa assume um papel de motorista, ou a pessoa assume um papel de passageiro. Aí eu te pergunto, um motorista pode também ser um passageiro? Pode. Um passageiro pode também ser um motorista? Pode também. Por quê? Eu tenho um amigo que ele viaja muito e ele é passageiro da empresa de ônibus. Mês que vem, de repente, ele foi contratado pela empresa e virou motorista. Ok? Motorista infartou, precisa de alguém para pilotar. Mas aí a gente tem que lembrar que são sempre situações que serão registradas no sistema, tá? E num caso excepcional assim, talvez a gente tenha até que avaliar como é que isso seria registrado, né? Muito provavelmente um passageiro nunca teria autorização para assumir um ônibus desse. Muito provavelmente o ônibus vai ficar lá, ou ele vai ser rebocado. Teve um caso de Foi aqui em Uberaba que um menino lá no ponto de ônibus catou um ônibus lá e saiu dirigindo um ônibus, um coletivo? Foi aqui, não foi? Um adolescente sentou num busão lá, ligou e saiu andando. Vocês não viram essa notícia? Tem uns meses, né? Não foi? Mas aí eu acho que não vai ter os dados no sistema da empresa de ônibus, vai ter nos dados da polícia, né? No BO lá vai ter os dados. Então, a gente não precisa se preocupar com esses dados aqui no banco de dados da empresa de ônibus. Qual que é a questão que eu estou querendo colocar para vocês? Eu estou querendo mostrar para vocês que dentro do contexto
proposto pela atividade, nós temos a mesma coisa, que são pessoas. Mas esta mesma coisa, dependendo do papel, da função que ela exerce, ela ganha um nome diferente e, eventualmente, pode ter informações adicionais. Então, vamos analisar aqui, ó. O que eu preciso ter de informação de motorista, segundo o que está especificado na atividade? Nome CNH. O que eu preciso ter de passageiro? Você precisa do sexo, da idade, para saber quem é idoso ou não. Nascimento, sexo. Você consegue construir um algoritmo que analisa essa string nome e define o sexo? Não dá, não dá. Hã? A idade é uma informação que nós chamamos de atributo derivado. O que é um atributo derivado? É uma informação que pode ser obtida a partir de uma fórmula matemática aplicada num dado que você já tem. Então, eu tenho a data de nascimento e a gente nunca guarda a idade. Por quê? Eu tenho a data de nascimento. A partir da data de nascimento, eu aplico uma fórmula matemática que calcula a idade da pessoa. Entendeu? Então, a idade é um atributo derivado, que a gente nunca guarda atributo derivado dentro do banco de dados. Imagina que você guardou, o cara viajou para a empresa a primeira vez, ele tinha 21 anos. Aí fica só o número 21 lá para sempre. Entendeu? Bom, então vamos lá. Qual que é a análise que eu tenho que fazer aqui? Aí eu já vou mostrar para vocês os dois cenários que nós temos. Eu tenho um cenário onde aquela coisa que assume dois papéis diferentes, com informações diferentes, onde eu faço assim, ó. Eu crio o genérico. Todas as pessoas têm nascimento. Mas vamos lá, vamos supor que, nesse exemplo aqui, o que é relevante para motorista é só a CNH. Porque o nome, tanto o motorista como o passageiro tem. Ok? E os passageiros, eu preciso saber nascimento e sexo. Então, qual que é o primeiro cenário? O primeiro cenário é onde eu identifico que realmente é necessário ter a separação de tabelas para aquela coisa que é igual, mas dependendo do papel que ela exerce, tem informações diferentes. Então, o que eu teria? Eu teria isso aqui, ó, pessoa tem ID e nome, motorista tem CNH e pessoa, e passageiro tem pessoa. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Nossa, gente, quando esse teclado fica assim, me dá uma raiva. Zé Maria. Ainda bem que eu tô zen. Maria e Fred. Então, eu tenho 3 pessoas, tá? Aí, se eu fizer isso aqui, ó. O que significa? Deixa eu botar uma gradezinha aqui para dar uma... Se eu fizer isso aqui, significa que a pessoa 3, que é o Fred, ele é motorista, porque ele tem CNH. Mas o Fred também, ele é um passageiro. A Maria é um passageiro. Entendeu? Então, olha só. Vou aproveitar esse exemplo aqui para fazer uma explicação mais abrangente. Então, vamos lá. Nessa atividade, nós identificamos uma coisa. Aliás, nós identificamos 2 coisas. Nós identificamos motoristas e nós identificamos passageiros. Nós identificamos que essas 2 coisas, elas se repetem e têm o perfil para ser definido como tabela no meu projeto.
Porém, quando eu olho para essas duas coisas, eu percebo que se trata da mesma coisa com um perfil diferente de atuação. Porque motorista e passageiro são pessoas que, dependendo da função que ela está exercendo, ela ganha um rótulo diferente. A pessoa, se está sentada ao volante do ônibus, é motorista. Se a pessoa está sentada no banco lá atrás, é passageiro. Mas são pessoas. Quando eu me deparo com esses casos, e aliás, abrindo parênteses, às vezes, aquela coisa, ela tem, aqui são só dois, motorista e passageiro, mas pode ser vários. Pode ser vários. Por exemplo, aqui na UFTM, eu tenho funcionários que são pessoas. Mas eu tenho funcionário que é professor, eu tenho funcionário que é técnico administrativo, eu tenho funcionário que é terceirizado, aí não é funcionário, mas é uma pessoa que trabalha aqui, né, que é terceirizado. Aí eu tenho médico, aí eu tenho dentista, eu tenho motorista da frota, percebe? Na realidade, o terceirizado, aí depende da ótica que a gente for avaliar e do que a gente está fazendo de projeto para esse cenário. Eu quis apenas mostrar que, nesse cenário, não é só dois. Não é uma pessoa que pode ser A ou B. Nesse cenário, você pode ter uma coisa que assume vários papéis diferentes e para cada papel tem uma informação diferente. Se eu tenho um funcionário da UFTM que é médico, ele tem CRM, e é só ele que tem CRM, e eu preciso dessa informação, percebe? Ah, eu tenho um funcionário que ele é dentista. Ele também tem um CRO, um Conselho Regional de Odontologia. Ah, eu tenho um profissional, um motorista que dirige os veículos. Ele precisa ter uma CNH, percebe? Então, quando eu identifico uma coisa, e essa coisa, e ela assume papéis diferentes, isso só é relevante quando esses papéis diferentes têm informações específicas. Aí eu faço a separação. Aí eu crio uma tabela com as informações comuns que todos os motoristas e passageiros têm, ou com todos os papéis que aquela pessoa assume tem. As informações que são sempre comuns eu coloco aqui no pessoas. E aí os específicos vai para as tabelas que são criadas para esses dados. Aí a gente tem que definir um ID para motorista. Será que pode ser CNH? Hoje, a CNH tem um número nacional, né? Mas antes, a CNH era emitida em cada estado. Então, se você pegar o número da CNH antigamente, eventualmente pode ter um número de CNH em Minas que bate com o número de CNH de São Paulo. Hoje a CNH ela é nacional, então provavelmente isso não acontece mais. Então, quando a gente vai escolher qual vai ser o ID, a gente tem que fazer essas análises. Ok? Bom, vamos lá. Aí, o que nos cabe aqui agora? Tomar uma decisão para saber se vamos criar a tabelas pessoas, motoristas e passageiros, ou se vamos colocar em uma única tabela de pessoas. Certamente, eu preciso saber quem é motorista e quem é passageiro. Nesse cenário que eu estou fazendo 3 tabelas, que eu tenho a tabela de pessoa, que eu tenho a tabela de passageiro, que eu tenho a tabela de motorista, quando eu precisar saber se a pessoa é motorista ou passageiro, eu venho nas respectivas tabelas. Ok? Por exemplo, se eu quero saber quem comprou a passagem, eu vou ligar aqui no passageiro. Ok? Se eu quiser saber qual motorista dirigiu o ônibus naquela viagem, eu vou ligar no motorista. Mas eu não vou fazer assim hoje. Nessa atividade específica, eu vou fazer em uma única tabela e vou explicar para vocês. Vou justificar o porquê essa solução que eu vou propor também é boa e eficiente. Ok? Eu poderia também
fazer essa atividade com 3 tabelas: pessoas, motoristas e passageiros. E também justificar por que essa solução seria interessante. Então, aqui, não necessariamente tem certo e tem errado. Aqui é uma questão da interpretação que você vai dar, da análise que você faz de todos os processos daquela empresa. E aí, a análise das colunas, das particularidades que tem em cada perfil desse. E aí você faz uma análise de uma proposta de subdivisão e numa proposta onde você faz uma única tabela e avalia as duas. E aí, levando em consideração todos esses critérios que a gente já usa, você vai ver qual que é a melhor automaticamente. Tá? E aí eu vou explicar para vocês por que eu vou considerar que apenas a tabela de pessoas vai atender a minha necessidade. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar... Olha só, aqui nessa situação, nós colocamos que motorista tem CNH e que passageiro tem nascimento e sexo. Mas aí a minha pergunta é o seguinte: todas as pessoas têm uma data de nascimento e um sexo? Então nada impede que eu coloque o nascimento e o sexo na pessoa, porque todas têm, ok? Mas aí vem a pergunta-chave. Carteira de habilitação todos têm? Não. É aí que a brincadeira fica divertida. Como é que eu resolvo esse problema? Sendo que a minha proposta inicial é que eu faça tudo numa tabela única. Se eu vou fazer numa tabela única, significa que eu preciso colocar todas as colunas na tabela pessoas. Então, eu vou ter que colocar CNH aqui. Aí você fala assim, uai, mas vai gastar o espaço da CNH. Quando a pessoa não tem CNH, o que vai acontecer com esse espaço? Deixa sem a opção nativa. Exatamente. Você não marca a opção Not Null. Consequentemente, a CNH vai ser de preenchimento não obrigatório. E quando você... A CNH, vamos supor que a CNH ela vai armazenar uma informação, vou chutar aqui, um varchar de 30. Às vezes o número da CNH é grande, às vezes tem letra, não sei. Hã? 11, mas é só letra, só número? Só número. Tá, então a gente poderia colocar ou um char de 11, ou um decimal, um número de 9 dígitos, de 11 dígitos, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos considerar que a CNH seja, sei lá, vai ter, se preencher, vai ter 11 caracteres. Se não preencher, vai ficar com null. E você sabe quantos bytes um null gasta? Um só. A informação que aquela coluna está vazia armazena um único byte. Então, o fato de eu colocar a CNH para todas as pessoas não significa que eu vou desperdiçar espaço. Porque a pessoa que não tiver informado a CNH para ser cadastrada, eu vou gastar um byte apenas. Ok? E aí, então, essas informações aqui eu posso apagar, excluir, pronto. E poderia fazer assim, ó. Deixa eu colocar algumas pessoas aqui. Agora. Aí é um bem idoso. Ah, Jesus amado. Masculino, feminino, masculino, feminino, feminino. CNH, o Zé tem. Depois que eu tinha te enviado o e-mail, caiu a ficha. Você estava Sharp 2. Ai, deu uma raiva. Fez o cristal. Tá. Sim, mas em uma situação real não é a melhor solução, porque se o passageiro também
tivesse CNH, ia dar... Não, não ia, você vai entender daqui um pouquinho. Foi ótima a sua observação. Porque eu estou entendendo que você está assumindo que a pessoa que tem CNH automaticamente é motorista. Daqui um pouquinho você vai entender que não vai ser por aqui que a gente vai identificar os motoristas. A gente vai identificar quem é motorista, quem é passageiro, pela ação que ele vai ter numa viagem. Foi muito boa a sua pergunta, porque aí você vai ver uma outra forma de eu conseguir fazer essa diferenciação, tá? Então, beleza, deixa eu só preencher essa última data aqui. Pronto. Já temos aqui algumas pessoas cadastradas. Vamos na sequência aqui, então. A gente estava aqui nos motoristas com o número da habilitação, fizemos a análise e a identificação que motorista e passageiro eram a mesma coisa, porque eram pessoas que tinham papéis ou funções diferentes dentro do cenário que está sendo avaliado. Beleza, agora eu preciso de uma tabela de horários, considerando horário de saída. O que tem de novidade aqui? Cidade. Cidade. Eu vou precisar de cidade. Cidade é uma coisa que tem repetido demais. Então, nós vamos criar aqui agora a tabela de cidades. Vamos criar cidades. Vai ter ID e nome. A princípio é só isso. Ele não fala nada de estado na atividade. Fala? Qual estado? Interestadual? Não tem nada disso, né? Se não tem, nós não vamos complicar, não. Porque senão, se a gente começar a puxar o fio da meada aqui, nós vamos ficar aqui um mês inteiro só corrigindo uma atividade, tá? Então, eu vou considerar só cidade por enquanto, não vou me preocupar com estados, porque não foi falado na atividade, tá? Pronto, já tem aqui algumas cidades. Beleza, então cidade já está resolvido. Eu preciso de um quadro de horário, gente. Preciso de um quadro de horário. Como é que eu sei? Como é que funciona? Como é que eu faço um quadro de horário? Como é que funciona o horário de uma empresa de ônibus? Ela tem o dia da semana, o horário de saída e a cidade de onde vai sair o ônibus, não é isso? Então, eu vou ter que criar aqui uma tabela de horários para me guardar essas informações. Eu vou criar aqui uma tabela de horários. A tabela de horários vai ter um ID, vai ter uma origem, vou pôr origem aqui que é maior. Vai ter uma origem, que é a cidade de origem, vai ter um destino, que é para onde, de onde o ônibus, o horário, de onde sai para onde vai. Vou pôr um item aqui, saída, que vai ser a hora de saída. E os dias da semana? Bom, os dias da semana, eu posso usar... poderia usar, gente, aí eu teria que voltar com vocês lá no manual para mostrar para vocês que existe aqui uma função. Primeiro eu tenho que sumir com esse cara aqui, pronto. É uma day off week. Eu tenho uma função que eu passo para ela uma data. Ixi, isso aqui o semestre que vem eu vou dar uns exercícios, vocês vão estudar essas funções aqui tudo, ó. Olha só, eu já tenho aqui, ó, um sistema nesse software de banco de dados específico, onde ele relaciona o dia da semana a um número de 1 a 7. 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça e 7 é sábado. Tá vendo? O que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui, ó, o dia apenas como um número de 1 a 7. Ok? Então, vamos estudar essa tabela de horários, como é que nós colocaríamos aqui alguns horários de ônibus dessa empresa. Deixa eu primeiro dar uma melhorada nisso aqui. Pode falar. Vendo aqui que, por exemplo,
Se preencher aqui a primeira fileira com esses dados aqui, cada um vai ser um dado único. Então, já dava para colocar aqui, no caso, a fileira passagem, então, para ser como identificador ou não? Porque cada passagem tem um valor diferente. Se você tem a origem e o destino, Uberaba, Catalão. Então, é um valor de uma passagem. Preço? E ela seria como... mas pode ser o mesmo preço. Dois horários com o mesmo preço. Por exemplo, vamos colocar alguns dados aqui para a gente testar isso que você está pensando. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, deixa eu centralizar isso aqui tudo logo de uma vez. Eu tenho Araxá, Campinas, a segunda-feira, e ele sai às 19 horas. Eu tenho Araxá, Uberaba, na quarta-feira, e ele sai às 8 da manhã. Eu tenho... Vou pôr os horários aqui primeiro, vai? Vou pôr os horários aqui, depois a gente... Só para facilitar aqui. Nossa Senhora. Ai, Senhor. Pronto. Tem aqui alguns horários. Vou pôr aleatoriamente aqui, tá? Vou pôr aleatório. Pronto. Opa, dia 64 não existe, não. Concorda que com essa tabela eu tenho os horários da empresa? Se você chegar lá na rodoviária e falar assim, ô, saindo aqui de Uberaba, que dia que tem ônibus para Campinas? Como é que o... Ó, agora, isso aqui é o que está dentro do banco de dados. Agora, veste aí a carapuça de programador e pensa como é que você constrói um algoritmo para dar essa consulta para o funcionário da empresa de ônibus responder para essa pessoa. O funcionário, você vai construir um algoritmo que o funcionário da empresa de ônibus vai clicar num list box como esse aqui, ó, e escolher a origem. Aí ele vai escolher a origem e vai escolher Uberaba. Depois ele vai num outro list box e escolhe o destino, Catalão. Aí, com base nessas duas informações, o seu algoritmo vai procurar na coluna origem Uberaba e ele vai achar aqui e só. E vai mostrar, ó, só tem de Uberaba para Campinas. Eu não tenho ônibus que vai de Uberaba para Catalão. Ok? E isso, gente, olhando assim, parece que o algoritmo é complexo, mas o algoritmo vai ficar muito fácil. Sabe por quê? Porque você vai ficar craque em SQL. E quando você ficar craque em SQL, você manda 2 linhazinhas para o banco de dados e ele já te dá a informação mastigada. Aí você facilita a sua vida no algoritmo, tá? Então, aqui eu tenho um horário. E aí fala assim, então só tem para Campinas, Uberaba para Campinas, e qual que é o horário? É às 10 horas da manhã, terça-feira. Ok? Então, até o momento, analisando o que estamos avaliando aqui, essa tabela de horários está atendendo para a gente. Temos um detalhe. Precisamos mudar essa tabela de horários, porque tem um outro item aqui, ó. Previsão de chegada na cidade de destino. Como é que vocês preferem cadastrar? Como é que vocês preferem registrar a previsão de chegada na cidade de destino? Nós temos 2 opções. Uma opção é a hora. Outra opção é a distância. A distância também não é ruim, não. A distância, eu talvez não gostaria muito dessa opção, porque a distância nunca muda, mas as rodovias mudam. Às vezes você tem uma rodovia que é pista simples e a velocidade máxima é 80 por hora, e de repente pode ser uma rodovia que
fica duplicada e passa a ter velocidade máxima de 110 por hora. Ou seja, a distância continuou a mesma. Porém, o tempo de viagem que era calculado em função da quilometragem não vai refletir mais a realidade, porque agora o ônibus pode chegar mais rápido, né? Então, talvez a distância não seja uma boa variável. Eu usaria duas estratégias. Eu acho que diante desse próprio exemplo que eu acabei de citar, a melhor solução é colocar o horário, né? Porque qualquer outra informação que eu pôr aqui, ó, mesmo colocando o horário, sai de Uberaba para Campinas, sai às 10, previsão de chegada às 15. Eu estou falando que são 5 horas de viagem normalmente. É uma expectativa, né? Que a gente nunca pode precisar. A rodovia pode ter um problema, pode estar interditada, pode estar cheia, vazia, etc, né? Então a gente pode pôr uma previsão de horário de chegada, ou a gente pode pôr uma quantidade de horas, que é a expectativa de viagem. Então tem várias opções. Então a gente pode pôr aqui, ó, uma informação que seria a chegada. E a gente especifica aqui que a chegada nós vamos colocar no formato de... Cliquei no lugar errado aqui. Nós vamos colocar a chegada no formato de hora também. Aqui, se eu pegar e arrastar, ele já mescla tudo, né? Mescla. Então sai, ó, 2, Araxá. 3, Campinas. Araxá, Campinas vai ser mais ou menos... não vou ficar fazendo essa conta não, tá? Saiu às 9, chegou às 12h30, saiu às 10, chegou às 13, saiu às 7, chegou às 9. Eu estou chutando tudo aqui, vai ser perigoso o ônibus ter que voar para fazer nesse tempo que eu estou colocando aqui. Como eu disse, isso aqui são só informações aleatórias, só para a gente ter um parâmetro. Então, 19 chega às 22h50, saiu às 22h30, chega às 3 da manhã. Isso aqui já é problema. Isso aqui é problema, porque se eu quiser saber, em média, quantas horas de viagem tem a minha tabela de horários? Ou seja, o seu algoritmo fica mais complexo. Por que o seu algoritmo fica mais complexo? Porque se a hora de chegada for menor do que a hora de partida, você vai pressupor que é do dia seguinte. Mas se é uma viagem daqui para o Nordeste, tem viagem que leva 3 dias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar a chegada de data a hora, nós vamos trocar ela para a quantidade de horas. Ok? Então, nós vamos colocar aqui, ó, são 5 horas, 3 horas, 6 horas e 30 minutos. Isso aqui não é a hora de chegada, é o tempo de duração, tá? Que a gente pode pôr em minutos, inclusive. 5 horas dá 5 vezes 60, dá 300 minutos, sei lá. Põe em horas, melhor, né? 5 horas, 6 horas, 7 horas, 3 horas, 4 horas, 2. Pronto. Define aí um padrão em horas. Ok? Porque aí fica fácil, né? Se eu quiser saber a hora de chegada, beleza. Eu pego a hora de saída e somo aquela quantidade de horas. Será que o algoritmo para fazer isso é difícil? Vou mostrar a magiquinha para vocês aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Olha que maravilha. Eu tenho uma função na linguagem de programação SQL, onde eu passo a data e falo para o banco de dados. O banco de dados, pega para mim aí na tabela horários as informações e traz para mim um horário de chegada onde você pega a saída e soma X horas. Então eu posso somar dias, posso somar horas, posso somar minutos, posso somar segundos, posso somar anos, posso somar o que eu quiser. Então já tem uma função que faz isso para mim assim, ó, rapidão. Ok? Então essa estratégia aqui é interessante. Por quê? Vai ser difícil calcular a hora de chegada, qual que é a previsão de chegada. Não, eu passo aqui, ó, a data e hora de saída e mando o banco de dados, ele já calcula para mim. Você tem o banco, mas aí a mágica está, na verdade, é nas consultas, né?
os filtros. Ele trabalha com os filtros, você gera Não, eu não chamaria de filtros. Você tem o software de banco de dados que faz duas coisas. Ele é o guardião dos dados. E ele te dá uma série de recursos para você interagir com ele, que é a linguagem SQL. Então, dentro da linguagem SQL, que é o dialeto que o banco de dados conversa, ou seja, qualquer interação entre algoritmo e software de banco de dados, é utilizado um dialeto, que é uma linguagem chamada SQL. E aí, o banco de dados, para conversar com ele, ele oferece esse SQL. E dentro desse SQL, ele oferece uma centena, milhares de recursos que facilitam a sua vida. Ok? Oi. Então, no caso aqui, para usar essa data ADDI, não teria que ter também a coluna de data? Ou isso fica diferente? Mas eu posso montar uma data qualquer. Eu posso pegar a data de hoje e pegar... Aí, vamos voltar para cá. Sua pergunta foi ótima. Olha isso aqui que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa outra função aqui, ó, que me fala que dia é hoje. Então, eu posso falar para o banco de dados, o banco de dados pega a data de hoje, junta ela com essa saída que você tem, que eu tenho aqui, e me dá qual que é a previsão de chegada. Ok? É, porque, veja bem, na tabela de horários, eu não tenho a data. Isso, eu tenho. Isso. Hã? O data time vai ser nas viagens. Uma coisa é o horário, uma coisa são as viagens. As viagens são as ocorrências dos horários. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos voltar para lá. Então nós temos aqui a questão da previsão de chegada no destino, a gente já conseguiu resolver. Quantas viagens cada ônibus fez? Agora nós vamos ter que partir para a viagem. É na viagem que a gente vai fazer uma integração aqui, né? Então nós vamos precisar criar uma tabela de viagens. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou colocar essa danada. Eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho, tá, gente? Ficou muito ruim? Pequeno assim, tá bom? É, a gente vai precisar de mais espaço aqui. Eu vou colocar só algumas viagens aqui, ó, acho que dá para usar esse espaço aqui. Ó. Então eu vou criar uma tabela de viagens. Deixa eu só colocar o meu negrito aqui, que eu fico louco quando não tá bonitinho dando padrão. Então eu vou ter uma tabela de viagens. O que a tabela de viagens vai ter? Vai ter o ID, vai ter qual que é o horário. Vou pôr o horário aqui. Não, vou pôr o horário aqui, ó. Ah, mas vai ficar feio. Gente, oi. Diga o que é. Hã? Mas fala o que é. Sim. É o horário da viagem. Não. Das passagens? Não. Não. Ela é uma tabela de horário das linhas que a empresa faz. Aí nós vamos criar a tabela de passagens depois que a gente criar as viagens, porque as passagens são as vagas que você vendeu na viagem. Não, separado. Viagem é uma coisa, passagem é outra. É. Deixa a gente terminar aqui, aí depois eu posso até olhar o seu que você fez para a gente discutir as diferenças, tá? Bom, a viagem, gente, eu vou colocar aqui, ó, mas, por favor, considerem nesse OR. É só porque eu estou na planilha aqui, eu estou engessado, tá? Porque eu preciso aproveitar o espaço da tela para a gente chegar. Mas esse OR é horário. Aqui eu vou informar qual que é o horário. Aqui, ó, nós vamos colocar o dia. Tá? Então, deixa eu começar a preencher isso aqui. Vou colocar só 4 viagens. Tá? Aliás, eu vou descer isso aqui para baixo um pouquinho, que se precisar a gente coloca mais viagens. Deixa eu ver. Aí desce um pouquinho, vou colocar 5 viagens.
Isso aqui ainda não sei o tamanho que vai ser isso aqui, então eu vou colocar assim, ó. Então eu tenho aqui do horário 2, do horário 3, do horário 1, do horário 2, do horário 3. Pronto. O dia. O horário 2 vai ser no dia, sei lá, foi no dia 10/4/2026. Aí nós temos uma outra viagem. Bom, dia 10 eu teria que ver, olha para você ver o tanto que isso é chato. Se é o horário 2, o horário 2 diz que é numa terça-feira. Então, terça-feira foi ontem? Foi. Então vai ser dia 14. Vou trocar isso aqui para dia 14/4. Ó. Só para bater. 14/4/2026 foi uma terça-feira. O horário 3 é na sexta-feira. Sexta-feira passada. Ai, que trabalho que isso dá, hein? Sexta-feira passada foi dia 11. 11/4/26. Vou deixar assim mesmo. O horário 1 foi na quinta-feira. Quinta-feira passada foi dia 9. Dia 9/4/26. Estou olhando aqui no meu notebook. Tá errado? É, no calendário do notebook aqui, ó. Quinta-feira foi 16. Aliás, 16 é amanhã. Dia 9 foi quinta-feira, dia 10... Ai, mas peraí, dia 11 é sábado. Esse 11 de abril aí eu pus como sendo sexta. Tá errado. Sexta foi dia 10. Peraí. Ai, senhor. Horário 2 é terça. Horário 3 é sexta. Sexta foi 10. Não é 11, é 10. Aqui, ó. Foi até mais fácil assim, né? Horário 2. Horário 2 é terça. Terça. Vou pôr um horário qualquer aqui. Só para depois vir aqui pegar na terça. Terça foi dia 7. E horário 3 é sexta. Ô, gente, eu tô olhando a chegada, vocês nem me ajudam. Cadê o dia? O dia é aqui, ó, dia 3. 3 é terça. Terça é dia 7 mesmo. Esse aqui é horário 1. Horário 1 é dia 2, segunda-feira. Segunda-feira foi dia 6. Esse aqui é horário 3. Horário 3 é sexta-feira. Sexta-feira é dia 10, tá certo. Esse aqui é horário 2. Horário 2 é quarta-feira. Quarta-feira foi dia 8. Pronto, agora ficou certo. Vamos pôr o último aqui, que é horário 3. Que aí eu vou pôr dia 3/4, porque eu estou contando uma semana antes ali e vai dar certo. Pronto. Então, isso aqui são as viagens. Vou pôr isso aqui negrito. Pronto. Aí, na viagem, o que mais eu tenho na viagem? Eu tenho o ônibus que foi usado na viagem. Ônibus 9, ônibus 7, ônibus 3, ônibus 5, ônibus 3. Então, tem o ônibus que foi usado. Então, onde está bus, leia-se ônibus, tá? É porque a minha coluna aqui é menor e eu não quero ocupar mais espaço, tá? E o motorista. E aí o motorista, eu vou pegar o motorista 4. Agora você começa a entender como que foi que eu identifico o motorista. Agora você sabe como é que eu sei qual pessoa é motorista ou não. Uma pessoa só é motorista quando o ID dela aparece na tabela de viagens na coluna motorista. Conseguiu perceber como é que é uma estratégia que eu posso saber? O que mais que eu tenho na viagem? Não precisa. Porque se eu pego a viagem 3, ela vai de onde para onde? Olha lá como é que eu faço isso. A viagem 3, ela é do horário 1. O horário 1, ela sai da cidade 2 e vai para a cidade 3. É Araxá, Campinas. Então, essa viagem 3 é Araxá, Campinas.
Ok? Hã? A viagem 2, vamos ver de onde que ela vai, para onde que ela vai. Viagem 2 é o horário 3. O horário 3, ele tem origem na cidade 1, que é Uberaba, e destino cidade 3, que é Campinas. Certo? Tá tranquilo? E agora? Vamos lá, então nós vamos lá, ó. Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Aqui eu já consigo saber, ó, quantas viagens cada ônibus fez. Como? Uai, eu tenho as viagens e na viagem eu tenho qual ônibus foi usado. E eu tenho a data da viagem. Concorda que eu já tenho os dados necessários para atender a esse critério de atividade? Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Então, se eu te perguntar, na primeira quinzena do mês de abril, quantas viagens cada ônibus fez? Você consegue levantar essas informações aí. Porque você tem as viagens, você vai separar as viagens feitas na primeira quinzena de abril, que aqui são todas, né? Todos os pequenos exemplos que nós colocamos aqui, todos estão nesse período da primeira quinzena de abril. Você tem o código do ônibus aqui, então você sabe, ó, são 4, né? Porque o ônibus 3 fez 2 viagens. O mesmo ônibus 3, ele foi usado nessa viagem 3 e na viagem 5. Então, esse mesmo ônibus, que é o ônibus 3, que é o ônibus do fabricante 2, que é da Mercedes, com 54 lugares, fabricado em 2020. Esse ônibus, em 6 de abril de 2026, ele foi de Araxá para Campinas, no dia 6 de abril, e depois ele fez uma outra viagem no dia 3 de abril. Certo? Então, esse item aqui está contemplado. Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, no mês ou no ano? Oi? Também já dá para saber, né? Eu tenho a viagem, eu tenho a data e a hora da saída. E eu sei quantas horas leva para chegar no destino. E eu sei quem foi o motorista que dirigiu. Concorda que é possível levantar esses dados? Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, no mês ou no ano? Então, a questão de semana, mês e ano, você vem aqui na data da viagem e separa o intervalo que te interessa. Separou as viagens que te interessam? Você vai lá, pega o horário daquelas viagens que você separou, identifica o horário de saída e quantas horas demora. Aliás, você nem precisa olhar o horário de saída, basta ver quantas horas leva aquela viagem. Você vai somar essas horas para cada motorista. Então, você separou as viagens, identificou as horas de viagem, identificou o motorista e calculou. Você soma a quantidade de horas que aquele motorista dirigiu, seja na semana, no mês, no dia, no ano, no período que você quiser. E isso, mais uma vez, pode parecer complexo, mas você escreve uma linha de SQL de 3, 4 linhas de código, manda para o banco de dados e ele te dá isso prontinho. Coisa mais linda do mundo. Quem estuda, semestre que vem nós vamos passar o semestre inteirinho estudando SQL, tá? Em Banco de Dados 2. Quem aprende muito SQL sofre menos com o algoritmo, tá? Porque você aprende a trazer as informações do banco de dados já prontas e mastigadas. E aí no algoritmo fica mais fácil você terminar de resolver a situação. Depende. Tem muito projeto que a equipe de TI é muito grande. Tem uma pessoa só. Essa pessoa só, ela faz o projeto do banco, constrói o algoritmo, faz a pesquisa com o cliente, treina o usuário, implanta o sistema, faz as rotinas de teste, faz tudo. Agora, em empresas maiores, tem os times de profissionais. Tem empresa que tem 10 profissionais só para tomar conta de banco de dados, projetar banco de dados, pôr banco de dados para funcionar. Tem 10 programadores, tem engenheiro de software. Aí tem as profissões, né? Aí depende, cada caso é um caso. Bom, então esse item aqui também a gente já meio que resolveu, né? Agora esse aqui, ó, quantidade de passageiros em cada viagem. Agora nós vamos ter que criar aqui as passagens.
eu preciso de uma tabela de passagens, eu vou colocar ela aqui. Tabela de passagens, vai ter um ID. O que mais que vai ter? Horário. Então, o horário está lá. E o passageiro. O ID tem o passageiro. Passageiro. O preço, então, nós precisávamos colocar um preço em algum lugar aqui, hein? Eu não posso pôr na passagem, porque não faz sentido. Se eu tenho 30 passagens numa viagem, eu repetir o preço que todo mundo pagou igual. Porque se você vai, todo mundo vai de Uberaba para Campinas, todo mundo vai pagar igual. Aqui a gente não está falando de passagem de avião. Passagem de avião que depende do humor do sistema, né? Se está vazio, você paga mais barato. Se está com antecedência, a de ônibus, pelo menos até hoje, onde eu sei, se você vai comprar Uberaba Campinas, todo mundo que comprar vai pagar o mesmo preço, certo? Então não faz sentido eu pôr o preço da passagem. E essa passagem eu poderia ficar junto com na tabela de horário? Pode, é uma opção. É uma opção. Sim. Aí já tá lá. É uma opção. Ou seja, às vezes, Uberaba e Uberlândia pode ter preço diferente dependendo do horário. Uberaba e Uberlândia meio-dia pode custar 100, Uberaba e Uberlândia a 10 da noite pode custar 120. Então, é uma boa alternativa colocar no horário. Eu tenho um problema. Quando eu reajustar o preço, eu perco o histórico. Porque aí não tem a tabela É. parada. Exatamente. A melhor solução para isso é isso aqui, ó. Vou explicar por quê que essa aqui é a melhor solução. É porque o meu eu fiz igual. A minha, em vez de horário, eu coloquei como rota. Tá. E que faz mais sentido. Não, se bem que sempre toda rota tem um início, um origem e destino, mas tem os pinga-pinga, né? Aqui a gente nem tá considerando o passageiro que entrou no meio do caminho, gente, e desceu antes da hora, porque senão a gente ia ficar um mês inteirinho só nessa atividade, tá? Por isso que fica mais... As atividades são mais simplificadas, tá? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter os horários. Eu teria até que ter aqui mais horário, né? 7 e 8, ó. Teria que ter mais aqui. Precisaria aumentar aqui essa tabela para pelo menos pôr os preços dos horários que a gente já tem, né? Isso é interessante. Não. Esse aqui esse aqui custa 80, esse aqui custa 110, esse aqui custa 215. Aliás, nós vamos fazer o seguinte, ó. Ó, pensa na seguinte situação. Eu vou pagar 2 horários aqui. A gente usou o horário. Não, o horário usei só 1, 2 e 3. Vou apagar um pouco aqui. Deixa eu apagar um pouco, só para... gente, deixa eu apagar isso aqui. Apaga. Tira isso. Só para facilitar aqui o processo. Olha só, eu vou fazer uma pergunta e quero ver se vocês vão entender. Agora só tem até o horário 5, né? R$6. 5, 7. Pronto. Se eu perguntar para vocês quanto custa a passagem de Araxá para Catalão. Se eu perguntasse para vocês quanto custa hoje, se eu for comprar hoje, a passagem de Araxá para Catalão, que é o horário 5, quanto custa? Não depende não. Dentro da lógica que eu estou querendo, também é sacanagem, eu não expliquei o meu raciocínio, estou querendo que vocês adivinhem. Mas vamos lá. Não, eu estou falando, Araxá, Catalão, que é o horário 5. Aí, ó, horário 5. Araxá, Catalão, sai às 19h30. Na quarta-feira. É esse que eu marquei aí, ó.
Na tabela horários, é o horário 5. Quanto que custa? Na tabela de preços, eu tenho 2 preços para o horário 5. Qual que é a dedução que eu faço? Não faz sentido ter 2 preços. Ok? Faz sentido que teve reajuste. Então, eu estou interpretando que Araxá Catalão custava R$ 76. Fizeram um reajuste, o preço agora é 87. Então, na hora que eu for definir o preço da passagem para... Olha só, vou cadastrar as passagens aqui. Ó. Deixa eu terminar essa tabela de passagens, que a gente volta nessa situação que eu coloquei aqui. Então, nas passagens, eu tenho o ID, o passageiro, eu tenho o preço que foi cobrado, eu tenho a viagem. A viagem é a viagem 4. E o que mais? Não, eu não tenho... Preço está aqui? Não, essa situação de preço que eu pus aqui, peraí, deixa eu ver. Eu tenho o preço do horário, mas eu tenho o preço do hoje, mas eu não tenho o preço que foi aplicado. Tá, eu vou ter que pôr o preço na viagem, tá? O preço, na verdade, eu vou pôr aqui, ó. Não vai estar aqui. Por que eu vou pôr o preço aqui? Porque o preço é da viagem. Quando eu agendar uma viagem, aquela viagem vai ter um preço. E, eventualmente, uma viagem, a mesma viagem pode ter preço diferente em épocas diferentes. Por quê? Porque o preço muda. Então, olha só esse cenário aqui, ó. Não, isso, deixa eu ver, peraí, a data, o preço... Já tem o horário aqui. Não tá ficando bom isso não, peraí que vamos ter que ajustar essa questão do preço. Deixa eu repensar aqui. Se eu vou colocar o preço na viagem... tá. Deixa eu ver a melhor alternativa para isso aqui. Na cidade, origem e destino está definido no horário. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer diferente, tá? Vou fazer de uma forma aqui que resolve. Vou fazer de uma forma que resolve. E pode não ser a melhor, mas eu já estou esticando o assunto demais aqui. Vou fazer assim, ó. Esse preço aqui é o preço quando a viagem é criada. Por exemplo, como é que a empresa faz? Vou criar as viagens da próxima semana, vou criar as viagens do próximo mês. Então, as viagens, elas têm que ser criadas de tempos em tempos, de acordo com os horários. Vai ser lançado as informações das viagens semanalmente, diariamente, aí a estratégia depende da empresa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A partir do momento que eu estou criando uma viagem, aqui, ó, essa viagem 2, para o horário 2, vou pegar essa 2 aqui, ó. Essa mesma viagem do horário 2, ela acontece no dia 8 de abril, e eu vou colocar aqui mais no final. Vou colocar ela dia 28 de abril, tá? Essa viagem do horário 2, ela aconteceu com o preço de R$ 110. Então, ela veio aqui e foi R$ 110. Entendeu o que eu estou fazendo? Deixa eu centralizar isso aqui. Que chato, que saco, esses detalhes. O que eu estou fazendo? No dia 8 de abril, quando eu fui fazer uma viagem para o horário 2, o preço vigente era R$ 110. Ok? Então, eu coloquei aqui o preço da viagem 1. O preço da viagem 1 foi registrado R$ 110. Por quê? Porque pegou o horário 2, foi lá no horário 2 e viu aqui na tabela de preços que para o horário 2 o preço era 110 e lançou lá o preço daquela viagem com 110. Correto? Presta atenção na cronologia. Estamos falando na viagem que aconteceu no dia 8 de abril. No dia
de hoje, 15 de abril, vamos fazendo reajuste no sistema. Então, peraí. Todas essas viagens aqui, ó, tiveram os preços. Essa viagem aqui do horário 3, essa viagem do horário 3, ela foi vendida a R$ 99,00. A viagem do dia 6 de abril, que é do horário 1, ela foi vendida a R$ 80,00. Isso aqui é a tabela de preço, tá, gente? É a tabela de preço vigente. Entenda como isso. Quando você lança a viagem, você busca na tabela vigente e bota o preço aqui, correto? Essa do 28 de abril não foi lançada ainda não. Do dia 3 de abril, horário 3, foi a R$ 99,00. Pronto. Mudou a tabela de preço, gente. Essa que era 80, agora passa a valer 91. Essa que era 110, 122. Essa que era 99, agora é 105. Essa que era 50, agora é 54. Essa até 83. Mudou a tabela de preços. E essa viagem que eu estou lançando agora, para o horário 2, vai custar R$ 122,00. Então, aqui está R$ 122,00. O que acontece? Essa é a tabela de preços vigente. É o preço hoje. Mas aqui na tabela de viagens, eu tenho o preço que foi praticado quando a viagem aconteceu. Entendeu? Vou lançar as viagens na semana que vem. Eu pego a tabela de preços e coloco os preços lá. Em todas as viagens que vai acontecer na semana que vem. Com isso, na tabela viagens, eu tenho o preço praticado naquela viagem. Na tabela preços, eu tenho o preço da tabela de hoje para todos os meus horários. Entenderam a diferença? Aí eu te pergunto, esse preço que está aqui é o mesmo valor que está aqui? Não. São informações diferentes. Preço na tabela viagens é o preço praticado que estava na tabela no dia da viagem. Essa é a informação. E esse valor que está na tabela preço é o preço vigente da tabela hoje. Se eu for cadastrar uma nova viagem, esse é o preço que deve ser assumido. Aí eu tenho histórico, eu não perco. Toda vez que eu mudar o preço da tabela, eu não perco o que aconteceu já nas viagens anteriores, porque cada viagem lançada teve o valor registrado da tabela daquela época. Ok? Isso faz com que seja possível. Bom, quantidade de passageiros em cada viagem a gente vai ter quando eu criar aqui a tabela de passagens, né? Então vamos fazer essa tabela de passagens agora. Então na tabela de passagens eu tenho o ID da passagem, eu tenho quem é o passageiro e eu tenho qual foi a viagem. Então vamos lá, passagens, eu tenho passagem, deixa eu colocar negrito isso aqui. Deixa eu subir esse negócio um pouco. Deixa eu colocar os outros pontilhados para a gente ter as passagens. E aí a gente vai mesclar isso aqui. Mesclar até embaixo. Isso aqui. Bom, depois que precisar de mais colunas, a gente coloca. Vamos colocar isso centralizado. Pronto, beleza. Então vamos lá. Eu vou mesclar esse passageiro aqui também para ele ficar bonitinho. Então vamos lá. Passagens vendidas. Ó, o passageiro 3, ele foi na viagem, vai na viagem 4. O passageiro 2, ele comprou para a viagem 5. O passageiro 6 comprou passagem para a viagem 2. O passageiro 5 comprou para a viagem 2. O passageiro 4 comprou para a viagem 5. O passageiro 2 comprou para a passagem 3. O passageiro que eu Não, passageiro? não entendo, né? Não, é a pessoa. O ID é o número da passagem. O ID sempre é, aqui no nosso caso, o ID é sempre o identificador daquela tabela. Não, como é que eu sei? Ó, vamos lá.
Vamos pegar uma passagem qualquer. Essa passagem 2. Essa passagem 2, ela é da viagem 5. É aqui, ó. O passageiro 2, a Maria. Então, eu estou analisando a passagem de ID2. A passagem de ID2 tem o passageiro 2. O passageiro 2 é a Maria. Que viagem que ela foi? Viagem 5. O que é viagem 5? A viagem 5 é do horário 3. O horário 3 está aqui. Que dia que ela foi? Ixi, ela ainda vai, dia 26 de abril. Ok? Nós temos um problema aqui, ó, que eu lancei errado. Se é do horário 3 e ela ainda vai 26 de abril, aliás, ela foi, desculpa, gente. Ela foi dia 3 de abril. Então, a Maria, ela foi no dia 3 de abril, no horário 3, que é origem 1, Uberaba, destino 3, Campinas. Então, a Maria, no dia 3 de abril, ela foi de Uberaba para Campinas, às 10 horas da manhã. O que mais que a gente sabe aqui? O motorista que ela foi era o motorista 4, era a Flávia que estava dirigindo. Ela pagou R$ 99,00. E no ônibus 3 que ela foi. Ela foi em que ônibus? Ela foi no ônibus Mercedes, com 54 lugares. Oi? Mercedes. Uai, o fabricante do ônibus 3, o fabricante é 2, ó. O ID é o identificador da tabela. Diga. Então, sempre na tabela viagens, o preço vai ser sempre preenchido manualmente. Não, porque manualmente, se eu posso buscar na tabela de preço e lançar lá automático. Quando a viagem for cadastrada, pega-se automaticamente o preço na tabela de preços. Teoricamente, você fala, mas isso é informação repetida. Não, não porque a tabela de preço muda. Mas a viagem que aconteceu, o preço foi aquele. Continua raciocinando aí que eu estou escutando o cérebro fritar. Não é, porque, por exemplo, se você alterar aqui o preço, ele não vai alterar automaticamente. Não, não vai. Não vai. É porque a gente tem que entender essa tabela de preços como a tabela de preços das passagens hoje. Porque nós temos uma questão temporal. Uma coisa é quanto está o preço da passagem hoje. É isso aqui. Uma coisa é quanto você pagou quando você viajou naquela viagem. Aí é outra informação. Todo mundo entendeu isso aí, gente? A proposta da tabela de passagens? Tabela de passagens está tranquilo? Agora, com essa tabela de passagens, eu consigo resolver isso aqui, ó. Quantidade de passageiros em cada viagem. Pronto. Na viagem 2, eu tinha só 2 passageiros, ó. Na viagem 5, eu também tinha 2 passageiros. Como é que eu sei quantos passageiros tinha em cada viagem? Olhando a quantidade de passagens vendidas. Certo? Então, esse item aqui está atendido. Valor recebido em passagens em cada viagem. Ixi, também, ó. Como é que eu sei quanto que vendeu nessa viagem aqui, ó? Quer ver? Nessa viagem 5. No dia 3 de abril. Ó, vou lá, vou fazer a linha completa, hein? A viagem do dia 3 de abril de 2026, do horário 3, que foi de Uberaba para Campinas, numa terça-feira, que duraria 6 horas de viagem, saiu às 10 da manhã, e ela foi no ônibus 3, com o motorista 4, a Flávia que foi dirigindo, e que custou R$ 99,00 cada passagem dessa viagem. Quanto faturamos nessa viagem? Bom, quantas passagens foram vendidas para a viagem 5? A viagem 5 teve essa passagem e essa passagem. Foram 2 passagens. Se foram 2 passagens a R$ 99,00, você tem aí o valor. Eu consigo calcular o valor recebido
por viagem, por mês, por ano, do jeito que você quiser. Porque eu separo as viagens por data, por mês, tem o preço de cada viagem e tem as passagens que foram vendidas. Ok? Então, esse item aqui já foi contemplado, porque eu consigo fazer esse cálculo. Certo? O cliente que mais fez viagens pela empresa. Tá fácil, né? Eu venho aqui na tabela passageiro e o ID de passageiro que mais repetia aqui é o cara que mais viajou pela empresa. Cliente mais idoso. Vou lá na tabela pessoas. Ele está chamando de cliente passageiro, né? Eu pego aqui a pessoa com a data de nascimento mais antiga e procuro ela aqui se ela comprou alguma passagem. Não tem. Procuro o segundo mais idoso. Venho aqui ver se ele foi passageiro alguma vez. Porque lembre-se que a pessoa pode ser passageiro e motorista ao mesmo tempo. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, nessa viagem, o motorista foi a Flávia. Tá vendo aqui, motorista 4? Mas a Flávia viajou de passageiro aqui, ó, na viagem 5. Viu que a Flávia aparece como passageiro e aparece como motorista? Então, o cliente mais idoso, eu vejo pela data de nascimento, pego o mais velho e vejo se ele aparece aqui. Se ele apareceu, eu já achei. Se ele não apareceu, eu pego o próximo mais velho e venho procurar ele como passageiro. E aqui eu tenho tanto o passageiro mais idoso como o motorista mais idoso também. Como é que eu faço? Pego pela data de nascimento o mais velho e vejo se ele apareceu como motorista aqui. Lembra que há uma meia hora atrás alguém ficou na dúvida de como nós saberíamos se uma pessoa era motorista ou passageiro? Viu que agora eu consigo saber pelo relacionamento da pessoa com passagens ou da pessoa com a viagem, eu sei se ela é motorista ou passageiro? A pessoa, quando ela se relaciona com a viagem como motorista, eu sei que ela é motorista. A pessoa, quando se relaciona com passagens, eu sei que ela é passageiro. Pela coluna passageiro. Então, esse mais idoso também está resolvido. Quantos clientes do sexo feminino fizeram viagem no mês anterior? Também. Eu tenho o passageiro, eu tenho o sexo, eu tenho a pessoa aqui, ó, na viagem, eu sei ligar aqui na viagem. Então, também é possível levantar essa informação. Qual cidade recebeu o maior número de passageiros no mês ou no ano passado? Eu pego a cidade. Recebeu, ela é destino. Eu pego a cidade, vejo quando ela foi destino, pego o horário, vejo as viagens que foram feitas naquele horário, vejo quantas passagens foram vendidas e eu consigo levantar quantas pessoas viajaram para aquela cidade como destino. Então, chegamos ao ponto onde todos os itens que nós tínhamos na atividade, todos os requisitos que foram estabelecidos na atividade, nós conseguimos atender com essa proposta que nós rabiscamos aqui. Essa nossa proposta, ela tem 2, 4, 6, 8 tabelas. Ok? Essa nossa proposta ela nos leva à seguinte situação. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. Deixa eu brincar de... Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Como é que eu oculto essa encrenca aqui, gente? Ah, tá bom, faz mesmo. Deixa eu dar uma diminuída nessa passagem aqui, que ela fica maior do que deveria. Vou levar essa passagem lá para cima. Vou trazer esse horário aqui mais para baixo. Vou colocar essas viagens aqui. Vou colocar essas cidades aqui. E vou tentar mostrar para vocês as ligações que nós temos aqui, tá? Então, vou ligar em vermelho. Vou tentar usar cores diferentes. Então, eu tenho ID do fabricante,
ligado aqui com... Deixa eu aumentar essa espessura da linha. Tá? Então, aqui, o ID do fabricante, ele está ligado com o fabricante. Aí eu vou trocar a cor. Aí, o ID das... Deixa eu trocar, deixa eu pegar um azul aqui. Deixa eu pegar aqui. Ixi! Ai! Mas ficou muito grosso. O ID da cidade, ele está ligado à origem e ele também está ligado a destino. O ID o horário aqui está ligado... Opa, deixa eu fazer de outra cor. Deixa eu fazer de outra cor. Essa cor marrom aqui. Esse horário aqui, ele é ligado com o ID do horário, certo? E aí, o que mais? Esse horário aqui, opa, esse horário aqui... Não, mas é o mesmo horário. Estou pondo aqui porque ele é o mesmo horário aqui, ó. Aí, o bus aqui, ele é ligado ao ID do ônibus aqui. O motorista aqui, ele é ligado na pessoa aqui. E aí, o ID do passageiro que está aqui também é ligado no mesmo ID da pessoa aqui. E a viagem, que já está acabando as cores aqui, deixa eu ver, essa viagem aqui, ela é ligada ao ID dessa viagem aqui. Essa rabisqueira toda é só para mostrar para vocês como é que a gente faz lá no Workbench. Eu vou fazer no Workbench só um pedacinho, tá? Eu preciso já passar para vocês a próxima atividade. Eu vou fazer cidades e horários. Não, horários é muita coisa, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui na parte de cima. Principalmente como é que ficaria cidades e horários, porque tem duas ligações. Vocês já fizeram alguma atividade onde vocês tinham duas ligações entre as mesmas tabelas? Aqui, ó, cidades e horários. Tem duas ligações diferentes. Por isso. Por isso que eu vou mostrar ela aqui. Deixa eu fazer com ela aqui, ó, quer ver? Então, vamos lá. Novo modelo. Porque a cidade, ela sai, mas ela está relacionada com ela mesma. Aqui, ó, vou pôr aqui a tabela de cidades. Eu não vou me preocupar com o que... A intenção é mais mostrar o importante ali, tá? Não vou me preocupar com os detalhes aqui. Os detalhes vocês se preocupem na hora que vocês forem fazer. Eu tenho cidades. Eu tenho horários. Horários tem um ID. Tem saída, que é um time. Tá. E aí eu vou fazer a ligação das duas, ó. Eu tenho uma, pá, pá, e eu tenho outra, pá, pá. Tá vendo duas ligações? Eu venho aqui e altero. Uma é origem e a outra é destino. Eu vou até botar o saída aqui no meio, só para dar uma... Olha lá, ó. Entendeu como é que fica cidades e horários? A gente poderia pôr o dia aqui também, né? Deixa eu pôr o dia aqui. Olha lá. Essa relação que a gente tem entre cidades e horários é feita assim, ó. O ID da cidade com destino, tá vendo? Vou tentar o zoom. Olha lá. O ID da cidade com destino e o ID da cidade com origem. Ok? O que eu fiz? Fiz duas vezes. De horário para cidade. Certo? O resto aqui não tem novidade, né? O resto é do jeito... o resto é tudo do jeito que a gente já tinha feito, né? Esse dia aí não é aquela outra forma própria para
dia da semana, que ele anexa um número a cada dia da semana. Não, aquele lá é o resultado que uma função trata. Ele não é um tipo, ele não é um data type, ele não é um tipo de campo, tá? Como é um número que vai de 1 a 7, eu pus um tiny int, que dá para ir de 0 a 255. Apesar que eu vou usar só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele gasta um byte só, então. Certo? Alguma dúvida com relação a essa atividade, pessoal? Não? Acho que hoje nós batemos o recorde, hein? O YouTube é capaz de me derrubar de novo, na hora que eu subir essa aula lá. Beleza, eu vou encerrar aqui e mais 10 minutinhos eu já vou disponibilizar para vocês a atividade 9. Fechou? Então, encerrando a gravação. Ai, cadê para parar para gravar, Jesus? Mostra para mim o Google Meet. Parar a gravação.